A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre o poder da gratidão. Preste atenção. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, o favor abre as portas, mas a gratidão tem o poder de manter as portas abertas. A gratidão é o antibiótico que mata os germes do mérito e da justiça própria. Sabemos que o desejo de Deus é que sejamos gratos por tudo, mas muitos, por mais abençoados que sejam, ainda assim são incapazes de demonstrar gratidão. Isso tem sido uma marca da nossa geração. Há muitos relacionamentos estremecidos por causa da ingratidão. Martim Lutero disse: existem 3 tipos de cachorros perigosos: ingratidão, soberba e inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Tanto nas relações humanas quanto na relação do homem com Deus, ingratidão tem sido uma marca da nossa geração. No texto que você ouviu, nós vimos que 10 homens sendo abençoados por Deus. O Senhor mandou que eles fossem apresentar ao sacerdote para cumprir o mandamento da lei. Levíticos capítulo 14, do verso 1 ao 32. Enquanto iam, foram curados por Deus. Contudo, apenas um voltou, dando glória a Deus em voz alta. Esse episódio revela 2 tipos de coração. Veja, pois, como eles se contrapõem. Em primeiro lugar, a ingratidão é cega. A ingratidão vê. A ingratidão vem a ser... Pastor, o que vem a ser ingratidão? É a característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que foi concedida. No caso dos 10 leprosos, nós vemos que apenas um foi capaz de enxergar ou reconhecer o que Jesus havia feito por ele. Os outros 9 tinham suas razões para não reconhecerem. Portanto, o texto deixa claro a diferença entre ingratidão e a gratidão. A ingratidão é cega, mas a gratidão vê, enxerga bem o que recebeu e conheceu. Será que existe a possibilidade de um crente ser ingrato? De um crente ser uma pessoa caracterizada pela ingratidão? De um crente que não reconhece o bem que tem sido feito? De um crente que não reconhece a ajuda que foi concedida? Sim, se não cuidarmos do nosso coração, todos nós corremos o risco de nos tornarmos ingratos, seja nos relacionamentos familiares, ministeriais ou mesmo nos relacionamentos com Deus. Você sabia que a ingratidão é uma das atitudes amplas manifestadas nos finais do tempo? Tanto que é fato que Paulo fala sobre o assunto, ele colocou uma lista exaustiva de um dos tipos de comportamento. Na carta de Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão ingratos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 2 diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A lista dos comportamentos desprezíveis que serão cultivados no próximo fim é grande, mas a ingratidão é um dos mais perceptíveis. A gratidão não é apenas a questão da etiqueta ou de boas maneiras. Apesar de boas maneiras que não faz mal a ninguém, na verdade, boas maneiras ajudam na relação com as pessoas, facilitam a convivência. Mas a característica dessa geração má e perversa é não enxergar motivos para agradecer pelo bem que recebe. Sabe, tem uma ilustração que conta-se que um homem estava na rua quando começou a observar um cachorro que parecia ter uma inteligência fora do comum. O cachorro parou na faixa de pedestre, esperou o sinal fechar e atravessou. Do outro lado, andou pela calçada até chegar ao açougue. Entrou na fila. Quando chegou a sua vez, ficou em pé com as patas em cima do balcão e o bilhete amassado numa pequena bolsa que estava na coleira do pescoço. O açougueiro leu o bilhete, tirou a carta, pegou o dinheiro da bolsa, colocou o troco e amarrou a carne na bolsa que o cachorro carregava. Ele voltou para casa fazendo o mesmo percurso. No sinal, apertou o botão, esperou fechar o sinal para atravessar como os demais pedestres. O homem, curiosamente, seguiu o cachorro até o seu destino. Ao chegar em casa, o cachorro tentou entrar pela porta da frente, estava fechada. Então ele deu a volta e tentou entrar pela porta dos fundos, estava fechada. O cachorro então ficou em pé na lateral da casa, com um bata, começou a bater na janela. De repente o dono saiu. Chamou o cachorro, pegou a carne no pescoço e deu uma surra no cachorro. O homem que acompanhou tudo ficou revoltado, foi até o dono do cachorro. Meu senhor, esse cachorro é muito inteligente. Eu o acompanhei, ele comprou a carne, atravessou o sinal certo, trouxe a carne e o troco para o senhor, tentou entrar pela porta e não conseguiu, bateu na janela para chamar a sua atenção. Por que o senhor bateu no cachorro depois de tudo que ele fez? Inteligente nada, meu amigo. É a segunda vez que ele sai essa semana e esquece a chave da casa. Uma pessoa ingrata nunca satisfaz, nunca está satisfeita, nunca reconhece. E qual é o problema dessa atitude? É que se você não reconhece aquilo que as pessoas fazem por você, dificilmente você reconheceria aquilo que Deus faz por você. Portanto, a primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Pode receber um grande benefício e não enxergar, mas um pequeno defeitinho, como se eu ganhasse um carro novo e reparasse um arranhão que tivesse. Novos leprosos não olharam para Jesus e nem viram, só queriam ser curados. O único leproso olhou para Jesus e viu as suas chagas, e antes e depois foi curado. Por isso tinha gratidão. Que o Senhor lhe dê olhos para ver quanto abençoado nós somos na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, que essa palavra fale ao seu coração e você tenha vida abundante com o Senhor. Pai, eu oro para que os olhos dos meus irmãos sejam abertos e eles sejam fortalecidos no Senhor. Quero declarar que eles são gratos, que a Tua palavra se cumpra na nossa vida. Somos gratos pela nossa casa, pelo nosso ministério, pelo perdão dos pecados, pela salvação. Nós Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, compartilhe essa palavra, comente aí no nosso canal, para que mais pessoas tenham entendimento o quão é importante sermos gratos. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador, um semeador do nosso ministério,
Aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sabendo que tudo que você semear, você vai colher. Porque foi Deus que nos colocou para pedir. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Que Deus multiplique na sua vida, em nome de Jesus.